Fala Sharks, no vídeo de hoje eu vou disponibilizar a minha tela para download, tanto essa avançada de 34 polegadas, caso você tenha um monitor ultra-wide, mas também vou disponibilizar uma tela que eu utilizo quando estou viajando, o meu setup minimalista para download. Vou mostrar todas as ferramentas que eu uso para vocês, assim vocês podem entender tudo que eu utilizo e vocês podem utilizar também. E se você não sabe como baixar e instalar esse arquivo que eu estou disponibilizando, fica tranquilo que até o final do vídeo eu vou te mostrar o passo a passo para você ter tudo aí do jeito que eu uso aqui no seu computador. Bom pessoal, eu sempre gosto de manter vocês atualizados e vocês não podem ver uma coisinha diferente na minha tela quando eu posto um stories lá no Instagram, que vocês já vêm me cobrar. Shark, o que você está utilizando? Compartilha com a gente, manda o arquivo para download, então estou aqui atendendo o pedido de vocês. Bom pessoal, primeiro mostrando aqui a minha tela de cima, que é essa tela principal de 34 polegadas. Eu vou compartilhar com vocês a imagem dela completa. Você vai ver aí que ela não cabe toda nesse vídeo do YouTube. Então o que eu preciso fazer é cortar, mostrar a primeira parte e depois o editor vai arrastar e mostrar a segunda parte, ok? Senão vai ficar tudo muito pequeno e você não vai conseguir entender. Começando aqui da esquerda para a direita, eu continuo com os três gráficos principais, tá? Gráfico 8R. Esse gráfico do meio aqui, eu tenho alternado ele entre 4R, é um gráfico de Renko, inclusive eu tenho tutorial de gráfico de Renko aqui nesse canal, caso você ainda não conheça, só você procurar Uriel Shark Renko, ou qualquer outro assunto que você tenha dúvida, principalmente sobre tape reading, leitura de fluxo de ordens, basta você colocar o meu nome e o assunto, provavelmente eu já vou ter o vídeo aqui, tá? Então gráfico de Renko, utilizo médias móveis, e aqui embaixo eu deixo um gráfico temporal com as VWAPs e o ajuste diário. Então eu tenho VWAP semanal, diária e mensal e o ajuste de cada dia. Esse gráfico eu alterno entre o gráfico de 5 minutos, o gráfico de 30 minutos, gráfico diário, semanal, enfim, dependendo do estudo que eu quero fazer naquele momento. E eu tenho até aqui um outro layout limpo para poder fazer outros estudos. Isso é uma coisa que vocês vão ver. Eu tenho três layouts, o de VWAP, o de Renkos, um limpo e o layout de mini índice, certo? Então você pode utilizar aí esses layouts da maneira que você quiser. Aqui na direita, à direita dos gráficos aqui eu conto com 4 Volumetric Prices. Essas ferramentas você pode encontrar aqui, tá? Sempre na aba de ferramentas do Profit Pro. E aí você monta diferente se você quiser. Eu tenho o maior, é o mensal, por isso que eu deixei ele na tela inteira. Eu tenho um de 5 minutos, um de 30 minutos e um diário. Então essas ferramentas me ajudam a ver as maiores regiões de volume do dia e aí eu consigo me basear. Agora falando sobre o SuperDOM, que eu acho que é a pergunta que eu mais tenho recebido ultimamente. Uriel, você usa o SuperDOM no mini ou no cheio? Eu sempre utilizei o SuperDOM no Cross Order. O que é Cross Order? Se você ler aqui em cima, ele tá DOU e WDO. Como assim tem dois ativos em uma ferramenta só? O que acontece aqui é que esses números que a gente está vendo, na quantidade de venda e na quantidade de compra, eles são os números do lote cheio, do dólar cheio. Porém, se você olhar, fica aqui mexendo um sublinhado, um tracejado, na verdade, aqui vermelho. Essa é a negociação do mini contrato. E toda vez que eu clico e envio uma ordem aqui, ela está indo para o mini contrato e não para o contrato cheio. Então eu vejo os lotes do cheio, mas estou operando o mini contrato e vendo ali a movimentação do mini contrato pelos ticks. Por que que você usa isso ainda, sendo que você faz a maior parte da sua leitura no mini contrato? Bom pessoal, eu poderia fazer um vídeo só explicando isso, e inclusive vou fazer, mas de forma breve é porque eu ainda acho informações relevantes aqui nos lotes do cheio, então eu mantenho. Aqui abaixo eu tenho a grade de cotações com os juros futuros, IBOV e índice futuro, S&P 500 futuro e o contrato do ETF que nós temos aqui de negociação, IVVB 11. Basicamente essa é a primeira parte da minha tela, a parte esquerda. Agora vamos para a parte direita e eu tenho 2 times and trades,
O de cima, reparem que está no WDO FUT, ou seja, mini contrato de dólar futuro. E o de baixo está no dólar futuro, dólar cheio. Os dois times and trades aqui eu utilizo no ordem original. O que é ordem original? Eu vejo o tamanho da agressão por completa. Eu não vejo os negócios que está fechando. Acho isso totalmente irrelevante. Enfim, também posso falar isso, é um vídeo mais avançado. Os filtros que eu utilizo aqui no Times and Trades, no mini dólar eu utilizo um filtro de 25 mini contratos acima e aqui no dólar cheio eu utilizo de 40 contratos acima, ok? Então 8 lotes. E no mini contrato, 40 lotes. Mas não se preocupa que você baixando aí a minha tela vai estar já do jeito que eu utilizo. Você não vai ter que aplicar filtro nenhum. No livro de ofertas, também sigo a mesma mentalidade, filtro acima de 25, também tem um livro de ofertas do mini contrato, e aqui abaixo um livro de ofertas do dólar cheio, também filtrado de 40 acima. Aqui eu tenho uma aba de notícias, normalmente eu deixo o filtro aqui em alta e média, de todos os ativos, todas as agências, e fico vendo o que vai saindo durante o dia. Afinal, nós, como traders, precisamos nos manter informados o tempo todo sobre o que está acontecendo no mundo. E aí, aqui nos últimos gráficos, o que eu tenho? Índice futuro, um gráfico 15R, também vou alternando conforme a volatilidade, né? Como eu falei lá daquela primeira parte do dólar. Eu uso 4R, eu uso 5R, tem dia que eu estou usando 6R, então você precisa aprender a entender a volatilidade, a amplitude do mercado. Se você ainda não tem esse conhecimento, eu recomendo que você fique num gráfico fixo. E aí, conforme for passando o tempo, você vai evoluindo e vai sentir necessidade de quando você tem que mudar, aumentar ou abaixar o número ali do gráfico que você está utilizando, o período do gráfico que você está utilizando. Aqui embaixo eu deixo um gráfico para ficar alternando em períodos mais longos, semanal, diário e por aí vai. E aqui, o que gerou muito comentário na última semana lá no Instagram é o ranking de corretoras que eu voltei a colocar na minha tela. Muita gente aí lembra que alguns anos atrás eu utilizava o ranking de corretoras. Parei de utilizar e voltei a utilizar recentemente. Tenho deixado no diário, no começo do dia, então as primeiras horas ali é legal ver o que as corretoras estão tomando de posição e depois eu alterno para um de 30 minutos ou 15 minutos, enfim, conforme a necessidade do mercado. Isso também já é um papo mais avançado. Por isso que eu chamo esse meu setup, essa minha tela completa de um setup avançado, porque o iniciante não vai conseguir entender o que ele deve mexer. Ainda mais sem você ter participado do meu treinamento, sem ter feito um curso meu, você não entende muito bem o meu operacional, você não vai conseguir saber como utilizar todas essas ferramentas. Afinal, tudo isso daqui é ferramenta para me dar uma resposta sobre o que eu devo fazer no mercado. E aí, com o conhecimento que eu tenho, eu decido se eu compro, se eu vendo ou se eu espero. Inclusive, se você tem interesse de participar de uma mentoria ao vivo comigo, tem um link aqui no primeiro comentário. Você pode acessar esse link e deixar seu nome e seu e-mail. E em breve, após mais de 2 anos de pedidos aí de vocês, eu devo estar abrindo uma turma de mentoria. E digo mais, talvez essa seja a última turma que eu abro aí de algum treinamento meu. Bom, pessoal, fora a minha tela do Profit, que vocês já estavam vendo, aqui no meu notebook eu deixo essa outra tela com o DXY e o euro-dólar, tá? Às vezes vario entre outras moedas, outros índices que eu tenho aqui, tá? Esses são os meus índices favoritados, que vocês podem ver e copiar aí para sua lista. O site que eu utilizo para ver esses dados é o TradingView. Um alerta muito importante, se você quiser utilizar o TradingView, você precisa pagar por ele. Por quê? Porque a versão gratuita você vai conseguir utilizar? Vai, só que ela tem um delay de 5 minutos. Então não adianta você ver, nossa, começou a derreter o DXY, não sei o que lá, e aí você vai começar a vender o dólar achando que vai acontecer aquele movimento ali também. Não vai acontecer, porque a informação que você está vendo está 5 minutos atrasada. Então, se você quer utilizar um pouco de informações do exterior para poder ter uma correlação,
você precisa pagar pelo TradingView, porque senão você vai estar vendo o tempo todo informações atrasadas. E como que você vai fazer a operação de correlação com informações atrasadas? Você não faz. Enfim, tenho feito vários trades, tenho pegado muitas boas operações com esses dados aqui, tem me ajudado bastante. Bom, Sharks, agora eu vou mostrar um pouco do meu setup para iniciantes, ou seja, você que só tem um notebook aí, uma telinha, tá começando na análise de fluxo, tá começando no mercado financeiro, o que eu teria na tela? E esse é o setup que eu utilizo também quando eu estou viajando e não tenho essa tela gigante para operar, tá? Essa é a tela aqui. Tá tudo no meu notebook, consigo ver tudo claramente. São 3 gráficos, os mesmos 3 que vocês viram lá no meu outro setup avançado. Também continuo aqui com o Volume at Price mensal, aqui o Volume at Price diário, aqui em cima o Volume at Price de 5 minutos, então eu eliminei o de 30 minutos porque ele é o menos relevante para mim. Continuo com o Cross Order para poder fazer as operações. Aqui embaixo segue a mesma grade de cotações, a mesma grade de notícias e os mesmos Times and Trades e Book de ofertas. Então eu eliminei toda aquela outra parte que eu tinha índice, que eu tinha o ranking de corretoras, eliminei o Volume at Price de 30 minutos, enfim, são coisas que você vai limpando aí para poder ficar com as principais informações. E também não tem aquela tela secundária com os dados internacionais de DXY e tudo mais. Então essa é minha tela básica, o setup que eu utilizo para viajar, ou quando eu estou morando fora sem essa tela grande, ou se você é iniciante também e não pode investir aí no equipamento. Bom, Sharks, então para quem ainda não sabe, agora eu vou ensinar como você pode baixar, instalar e ter o meu setup aí, igualzinho tá na minha tela, no seu computador. Então me acompanha aqui. Então caso você ainda não tenha o Profit Chart Pro, que é a plataforma que eu utilizo, só dá para você utilizar no Profit, não tem problema nenhum. Você pode ter a plataforma gratuitamente, abrindo a sua conta no BTG, com o meu link que está aqui, é o primeiro link na descrição desse vídeo, ok? Baixou o Profit Pro, instalou aí no seu computador, ele vai vir com essa configuração inicial. O que você vai precisar fazer? O download do meu arquivo, da minha tela, que está o link aqui na descrição. O nome vai ser Uriel Shark Setup Mini Dollar. E aí você vai vir aqui no seu Profit, importar configurações, afinal é isso que você está fazendo, importando as minhas configurações para você. Você vai achar a pasta que você fez o download desse arquivo, e aí você vai achar ele aqui, Uriel Shark Setup Mini Dollar. Vai clicar em abrir, e aqui é importante você selecionar nas suas opções de importação para acrescentar, se você simplesmente quer acrescentar o que você já tem. Caso você não tenha nada e queira substituir, deixar tudo 100% igualzinho, é só você clicar aqui para substituir, ok? Como eu já tenho, eu vou importar e aí vai aparecer essa mensagem dizendo que precisa reiniciar o Profit. Você vai clicar que sim. E aí você vai ver que reiniciou e não mudou nada. Por quê? Como assim? Você vai vir aqui, vai clicar em Desktop e aqui apareceu Uriel Shark Mini Dollar, Uriel Shark Dólar Avançado. Então você clica aqui, Uriel Shark Iniciante, não exibir novamente, pedindo para reiniciar e pronto. Tá aqui o meu setup completo do jeitinho que eu exportei para vocês. Ou se você quiser o avançado, basta você clicar aqui no avançado e ele vai carregar e colocar aí todas as informações de novo. Só que, como vocês podem ver, eu estou aqui na tela do notebook, então ficou tudo bem apertado. Se você tiver uma tela maior, como essa minha de 34 polegadas, vai ficar tudo certinho. Ou você pode aí fazer os ajustes, mas já vem com todos os filtros, todos os destaques, do jeito que eu utilizo. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos que querem ter um setup legal aí, bem arrumado igual o meu. Não esquece de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito, te convido a inscrever. E muito obrigado por ter assistido.